Só confirmar aqui com o pessoal se está todo mundo me ouvindo bem. Parece que sim. Vamos falar hoje sobre Camila Barbosa. Boa tarde, Poliane. Tá todo mundo me ouvindo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Hoje, bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Quem está aqui a primeira vez, digita o número 1. Aqui nos comentários, quero saber quem que é de primeira, quem é a primeira vez que está me ouvindo. Digita número 1. Eu sou a Daniela Miguel, sou mentora de enxaqueca. Toda live, todo vídeo que eu gravo, eu faço questão de ressaltar que isso aqui não é um perfil de dicas de uma pessoa que está querendo vencer a enxaqueca, não. Né? Eu já passei desse nível, eu já venci a enxaqueca, uma enxaqueca crônica que eu tinha, vício de medicamentos. Então, faz 13 anos, 14 anos, na verdade, que eu vivo sem medicação preventiva, uma vida praticamente normal. E esse aqui é um perfil do meu trabalho, onde eu mostro como eu ajudo as pessoas a vencerem a enxaqueca através das mudanças de hábitos, tá, pessoal? Então, eu realmente estou aqui para ajudar vocês a sair desse furacão, a enfrentar esse furacão, porque é uma jornada. E hoje eu vou começar a falar a respeito disso. Quais são as 3 primeiras coisas que você precisa fazer para você enfrentar esse furacão da enxaqueca? Porque é uma doença crônica que não é simples, não tem resposta simples, né? Faz 3 anos que eu coloquei no ar o programa de apoio Vencendo a Enxaqueca, tanto em grupo quanto individual, para realmente ajudar as pessoas nessa mudança, nessa virada de chave, de forma detalhada. É um programa que as pessoas têm o meu acompanhamento e que engloba sono, atividade física, alimentação, equilíbrio hormonal, saúde intestinal, tá? E hoje o meu objetivo aqui é começar a mostrar para vocês 3 pontos importantes, os pontapés iniciais que você precisa ter, que você precisa mudar, que você precisa iniciar, para você iniciar a sua jornada. Então, eu vou falar hoje, nessa live, sobre o que causa enxaqueca, mudanças de comportamentos e de mentalidade que vocês precisam ter, e também vou falar um pouco sobre como encontrar profissionais na área da saúde que realmente vão te ajudar, né? Nessa nova jornada aí. Ontem eu inaugurei essa série de lives. Se vocês não assistiram a live de ontem, eu deixei lá no IGTV e deixei no YouTube, no canal do YouTube. Eu estou em todas as redes sociais como Vencendo a Enxaqueca, meu site é vencendoenxaqueca.com.br. Então, quem não assistiu a live de ontem, depois assiste, tá? Tá no IGTV e tá no YouTube. E no Facebook também, só aqui no Instagram que já deve ter saído do ar, porque ela fica 24 horas. Fiquem de olho na programação, porque eu vou colocar os temas, né? Então, acabando aqui, eu já vou colocar o tema de amanhã. São lives que eu estou tentando fazer mais curtas, diariamente. Vou trazer alguns convidados nos próximos dias. Marquem nas notificações, tanto do YouTube quanto do Instagram, para vocês serem avisadas quando eu estou no ar, quando eu tenho alguma postagem nova, tá? E também entrem lá no meu site, se cadastrem na lista VIP lá do meu site, vencendoenxaqueca.com.br, tá bom? O IGTV, você vai lá no perfil, você tem que ir lá no perfil, né? No perfil, aí onde tem os destaques, aquelas bolinhas, né, dos destaques, o primeiro deles é o IGTV, tá bom? Eu bati o olho aqui, alguém está perguntando. Vamos lá, vamos começar então. Gente, então assim, primeira coisa que você tem que fazer, a mudança número 1, é você tomar para você a responsabilidade de entender o que é a enxaqueca. Porque não tem como você lutar contra uma coisa que você não sabe o que é. Você, como paciente, tem obrigação de entender que doença que você tem, por que ela está acontecendo, de estudar a doença. Então, a primeira coisa é parar de chegar no médico e terceirizar o problema. Né? Tenho dor, me ajuda aí. Não, você tem que entender a causa.
tá? E aqui eu vou explicar da forma mais didática possível, porque é uma doença crônica, é uma doença que ainda não tem todas as explicações, mas grande parte do que já se sabe já dá para ajudar bastante, né, as pessoas. Parece chato, mas é fundamental você entender a parte técnica, o que é a enxaqueca. Então, a enxaqueca ela é causada basicamente pelo um desequilíbrio de substâncias químicas que são produzidas lá no nosso cérebro. Algumas dessas substâncias são chamadas, por exemplo, neurotransmissores. São fabricadas lá nos nossos neurônios, né? As nossas células nervosas. Alguns dos principais neurotransmissores em desequilíbrio envolvidos na enxaqueca, vocês já devem ter ouvido falar. Serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina, né? Mas tem mais alguns. Outras substâncias que estão envolvidas nesse desequilíbrio são hormônios, tá? Então, melatonina, adrenalina, cortisol. E o que faz esse desequilíbrio dessas substâncias lá no cérebro acontecer? Por que tem gente que tem esse desequilíbrio e tem gente que não? Então, vamos lá. Esses desequilíbrios, eles são decorrentes do estilo de vida e dos hábitos do portador da enxaqueca. E também de uma predisposição genética. Tá? Então, tem as duas coisas. Tem a predisposição, mas tem o ambiente onde a gente vive, os nossos hábitos. Antes da gente se aprofundar nessa questão, vocês precisam entender. Tem outras substâncias neuroquímicas, além de hormônios e neurotransmissores, mas eu vou explicar aqui de uma forma bem geral, tá? Então, vamos lá. Antes da gente entender por que isso acontece, você precisa entender o que são hormônios, né? O que acontece? Quais são os efeitos que eles têm no nosso corpo? Os neurotransmissores também. Então, os hormônios, eles são substâncias químicas que são produzidas pelo nosso sistema endócrino, pelos nossos neurônios. E eles causam efeitos na nossa vida, né? Então, assim, presta atenção nos efeitos. Por exemplo, o hormônio melatonina, ele vai te causar o efeito do sono, ele vai alterar a sua temperatura corporal. A adrenalina é aquele hormônio que é o efeito de você lutar, né? Ou você luta ou você amarela. Dá um pouco de taquicardia, mão e pé gelado, deixa a gente irritado, ansioso, estressado. Esses são os efeitos da adrenalina no nosso corpo. Cortisol, que é o próprio hormônio do estresse, né? Então, ele causa estresse, ele causa cansaço, insônia. Uma pessoa que passa por muito estresse, todos os dias vive numa ansiedade sem tamanho, com o cortisol elevado, essa pessoa tem provavelmente acúmulo de gordura na região da barriga, né? Não consegue emagrecer. Tudo isso são efeitos, né, desses hormônios que eu falei. Já os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, né? E eles ficam entre um neurônio e outro. Então, vamos pensar assim. Você está andando na rua descalça, você pisa num espinho. Esse é um exemplo que tem lá no livro do Dr. Alexandre Feldman, Enxaqueca Só Tem Quem Quer, que eu vou reproduzir aqui, para explicar para vocês. Então, assim, você pisa num espinho. Essa espetada lá no seu pé, ela vai se transformar num impulso elétrico, até chegar no seu cérebro e você receber a informação de que você se machucou e você fala, ai, pisei no espinho, né? Então, o que acontece? Esse impulso elétrico, ele vai caminhando neurônio por neurônio até chegar no nosso cérebro, lá da ponta do pé até o nosso cérebro. E entre um neurônio e outro tem um neurotransmissor, né? Então, a serotonina, que é um neurotransmissor mais famoso e envolvido nas causas da enxaqueca, então ela é um neurotransmissor com a função inibitória. Então, para que serve? Imagina assim, tem lá o neurônio, o neurotransmissor e o neurônio. Então, tá lá a serotonina no meio. O que ela vai fazer? Ela vai tentar inibir esse impulso. O que é inibir? É brecar, né? Devolver esse impulso, não deixar esse impulso chegar no cérebro. Então, os neurotransmissores são os responsáveis
por transmitir essa comunicação de informação de um neurônio para o outro. E o que acontece quando a gente tem enxaqueca? Essas substâncias, elas estão em desequilíbrio. Então, existem estímulos demais, disparos demais, chegando para uma pessoa que tem enxaqueca, e esse estímulo, ele se transforma em dor. Na verdade, não é que tem estímulo demais, é que uma pessoa que não tem esse desequilíbrio, ela vai receber o estímulo, por exemplo, da luz do sol, de um barulho, de um cheiro, enfim, uma situação, ela vai receber esse estímulo, e o que acontece? Esse estímulo é devolvido. Isso não é nada, não tem dor aqui, não precisa sinalizar nada para o cérebro. Uma pessoa que tem enxaqueca, esse sistema está descalibrado. Então, o que acontece? Você recebe qualquer tipo de estímulo e isso ultrapassa, né? A serotonina não consegue inibir esse estímulo. E aí, qualquer coisa que você faça te dá dor. É esse mecanismo que justifica a gente sentir dor por qualquer coisa. Acho que agora vocês estão começando a me entender, né? Então, a gente vai na praia, a gente sente dor, a gente sai no sol, a gente sente dor, a gente faz uma viagem de avião, a gente sente dor, a gente sente um cheiro de um perfume, de um produto de limpeza, a gente sente dor, a gente entra numa sala com ar-condicionado, a gente sente dor, a gente passa calor no verão, a gente sente dor, a gente passa frio no inverno, a gente sente dor. Mas entendam que não é o cheiro que causa, não é o frio que causa, não é o calor que causa. O que está acontecendo é interno. É um sistema na base do nosso cérebro que não está funcionando. Ficou claro isso? Que é uma pane que a gente tem? Então, esse sistema, quando está descalibrado, faz a gente sentir dores que são inúteis. O que é uma dor inútil? A gente sente dor apertando aqui, mas não tem nada apertando aqui. A gente sente latejar aqui, mas não tem nada batendo aqui. A gente sente uma dor no pescoço, que parece que é tensional, mas não é. São a resposta desse desequilíbrio neuroquímico. Então, quando as pessoas falam assim, Daniela, mas a minha enxaqueca é tensional. Não importa. O que acontece é lá dentro. Então, não é à toa que a fibromialgia ela é quase que uma extensão da enxaqueca, porque a fibromialgia você começa a sentir dor em outros lugares do corpo. É uma doença irmã da enxaqueca. E é uma dor inútil. Por que é uma dor inútil? Porque não tem nada físico. Você não vai fazer uma ressonância magnética e tem um tumor enorme lá no seu cérebro que está apertando. Não tem nada no seu olho que está fazendo com que você sinta dor. Né? Não tem nada. Então, essa dor tensional que todo mundo sente é uma das primeiras a melhorar para quem, por exemplo, participa do meu programa, porque Mudando Hábitos relata que essa dor tensional desaparece. E as pessoas juram, né? Tem o depoimento de uma menina lá no site, que é a Georgia. Depois vocês entrem no site lá para vocês verem os depoimentos. A Georgia fala o seguinte, que ela tinha uma bola aqui na cervical, que o marido dela fazia massagem todo dia, e ela fazia fisioterapia, né? E simplesmente a dor desapareceu. Por quê? Porque não é físico. O que acontece está lá nas profundezas do nosso cérebro, né? Então, o cérebro de uma pessoa com enxaqueca é isso, é esse estado de hiperestimulação, esse desequilíbrio total. Então, voltando, né? Vamos falar agora dos efeitos dos neurotransmissores. A gente falou dos efeitos dos hormônios, vamos falar dos efeitos dos neurotransmissores. A dopamina, né? Que é famosinha. Qual o efeito que ela vai trazer na nossa vida? Prazer, recompensa, estímulo para você fazer aquela ação de novo, né? Felicidade, mas ela também dá um pouco de agitação, a gente sua um pouco com a dopamina. O neurotransmissor serotonina, né? Aquele lá que fica no meio todos ficam, mas o mais importante, ele
quais são os efeitos da serotonina no nosso corpo? É ela que dá aquela coisa na nossa visão, que a gente fica com a visão embaçada, a gente sente o cheiro e quer vomitar, que a gente fica com a sensibilidade no ouvido, não quer falar nada, a gente fica agressiva com a serotonina, mal-humorada, o raciocínio super lento, náusea, falta de concentração. Tudo isso são sintomas, são efeitos da serotonina no nosso corpo. Então, vamos lá, né? Deu para entender a semelhança dessas coisas que eu falei, esse desequilíbrio com a enxaqueca, né? A serotonina, raciocínio lento, náusea, falta de concentração, mau humor, né? O que eu mais melhorei assim foi a gente tinha chamado de garota enxaqueca, né? Porque a gente não tem pique para nada, a gente só fica brigando com todo mundo. Então, isso mostra os efeitos dessas substâncias em desequilíbrio no nosso corpo, porque elas podem ou estar sendo produzidas de forma muito alta ou muito baixa, né? Se elas estivessem em equilíbrio, nada disso aconteceria e a gente teria uma vida mais tranquila, mais normal, tá? E o pulo do gato, né? Aonde estão esses hormônios? Aonde estão esses neurotransmissores? Aonde eles são produzidos? Eles são produzidos no nosso cérebro e no nosso intestino. No nosso intestino. Nosso intestino é o segundo cérebro. 95% da nossa serotonina é produzida do nosso intestino. E aí eu te pergunto, algum médico já te falou isso? Né? Algum médico já te falou isso? E quem desequilibra essas substâncias, Daniela? Ok, elas estão lá no cérebro, elas estão no intestino, sendo produzidas lá, mas quem desequilibra tudo isso? Por que a gente fica com a cabeça maluca? Né? Que processos no nosso organismo acontecem que alteram a produção de hormônios e de neurotransmissores? É aqui que entram os hábitos e o estilo de vida, né? Com a predisposição genética. Mas assim, eu já vou falar de hábitos, mas a predisposição genética não é um karma. Ela não é um karma. Predisposição é uma predisposição genética. As pessoas acham que a minha é genética, a minha é hereditária, não tem jeito. Não, de todo mundo é. Só que a predisposição genética, a doença, ela tá ali no nosso código, e se você oferecer o ambiente para a doença se manifestar, ela vai se manifestar. Né? Você não necessariamente vai ter aquilo desde que você nasceu. É diferente, por exemplo, uma síndrome de Down. Não tem como, você nasceu com aquilo, tem lá um cromossomo a mais, um a menos, enfim, não importa, mas aquilo ali, você nasceu com aquilo, não tem como fugir, é diferente. A predisposição genética, você tem lá um gene e ele pode se manifestar ou não. O que vai ditar se você vai desenvolver determinada doença é o ambiente, são os seus hábitos. Então, quais são as doenças assim que estão envolvidas com a predisposição genética? A diabetes tipo 2, a obesidade, a enxaqueca, o câncer, né? Ninguém nasce, você vai adquirindo, né? Os hábitos chegam e dão uma bagunçada geral nos nossos hormônios e neurotransmissores. Então, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente dorme, a forma como a gente descansa, como a gente se mexe, a forma como a gente lida com as nossas emoções, se a gente toma sol, se a gente tem uma boa flora intestinal, né? Tudo isso vai ou aumentar ou diminuir a produção. Então, por exemplo, uma alimentação cheia de carboidratos simples, de carboidratos refinados, vai alterar a nossa glicose no sangue, a nossa insulina, a dopamina e a serotonina. Quando você dorme mal, você não vai produzir progesterona ou vai produzir pouca progesterona, por exemplo, que é um hormônio feminino. Você vai contribuir, estou dando exemplos bem simples, tá? Quando a gente não dorme mal, você não vai produzir a melatonina, não vai produzir a progesterona, por exemplo, vai produzir pouco. Se você dorme mal, provavelmente seu cortisol, que é o hormônio do estresse, está muito elevado, também está em desequilíbrio.
Se você não faz atividade física, você não produz endorfina, que é um outro neurotransmissor. Né? Se você não toma sol, você não produz vitamina D. Mas, Daniela, o que a vitamina D tem a ver? Vitamina D não é uma vitamina, vitamina D é um hormônio. É que quando foi descoberto, botaram o nome de vitamina D. Mas hoje já se sabe que a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. Então, baixas doses de vitamina D também, tudo que é hormônio está envolvido com causa de enxaqueca, né? Então, a gente precisa realmente entender que tudo que a gente faz, né, os nossos hábitos, nosso estilo de vida vão contribuir para atiçar a doença, para ligar a doença, para despertar a doença ou para deixar ela dormindo. Então, hoje, eu continuo tendo predisposição genética para enxaqueca. Isso não sai. Mas, com os meus bons hábitos, a doença está dormindo. Se eu voltar a comer um monte de bobagem, parar de fazer atividade física, começar a dormir 3 horas da manhã, dormir mal, não ligar para o que está acontecendo para o meu intestino, voltar a tomar anticoncepcional, o que vai acontecer comigo? A enxaqueca vai voltar rapidamente. Então, a predisposição genética, ela tem uma responsabilidade de 15% em relação à sua doença. Tanto que eu não consegui me livrar 100% da enxaqueca. Né? Eu tenho 4, 5, 6 crises no ano. Muito difícil. Por quê? Porque eu tenho uma predisposição. Mas 85%, quem define o que vai acontecer com você são os seus hábitos, é o ambiente que você oferece. Então, se você tem bons hábitos, você desliga o interruptor da doença. Se você tem maus hábitos, você liga o interruptor da doença. Esse é o cerne da questão. Ah, Daniela, mas é muita coisa. Calma, né? Aos poucos aqui a gente vai conversando, não dá para eu falar tudo de uma vez, né? Então, esse é o conceito principal que todo mundo precisa entender, tá? Então, essa complexidade justifica que não tem resposta simples, não tem resposta fácil. O sucesso para vencer enxaqueca não vem de uma pílula, de um suplemento, de um chá que você tome, né? Não é isso. Não adianta a gente achar que a resposta vai ser fácil, porque não vai ser. Aliás, se alguém falar que é fácil, não acredite, tá? Então, a gente entra aqui agora na mudança número 2, que é o quê? Querer mudar não basta. Querer mudar não basta. Aí tu me fala, quê? Como é que é? Né? O que eu mais recebo no meu Instagram, no Facebook, são pessoas reclamando. Né? Então, a pessoa está lá no pronto-socorro, ela manda uma foto tomando medicação na veia. E escreve assim para mim, socorro, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, faz 20 dias que eu estou com dor direto, enfim. Eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Esse tipo de comportamento não vai resolver o problema. Eu entendo que é o desespero da pessoa, não estou criticando, só estou mostrando que vocês já vão entender meu raciocínio. A gente precisa de ação. Na hora da crise, na hora que a dor chegou, que a crise instalou, não tem muita coisa a ser feita além de tomar remédio para remediar. Né? É claro que existem algumas estratégias, mas são poucas estratégias e você precisa estar com a base pronta, você precisa estar com os hábitos bem para você conseguir fazer estratégias que não sejam a medicação. Então, o que eu quero que vocês entendam é que aqui nesse perfil e nos vídeos e em tudo que eu escrevo, a gente vai discutir coisas para atuar nas causas da enxaqueca. É o trabalho que precisa ser feito no bastidor. É um trabalho que é lento, mas que vai gerar resultados a médio e longo prazo. Então, querer mudar não basta. Eu vou fazer uma pergunta aqui para provar o que eu estou falando. Quem não quer mais ter enxaqueca na vida? Quem não quer ter dor? Levanta aí a mão, fala eu. Quem não quer mais sentir enxaqueca nunca mais?
né? Então, assim, todo mundo vai falar eu. Mas você tá afim de fazer o necessário para conquistar uma vida sem enxaqueca? Esse é o ponto. Querer não é poder, né? Todo mundo ensinou isso pra gente, mas é uma lição errada. Sinto muito informá-los ou informá-las. Querer não é poder, a gente tem que fazer. Tem que ter ação envolvida. Só tem resultado quando a gente tem ação. E aí você vai falar assim para mim, mas eu já tentei fazer uma reeducação alimentar, eu já comecei a fazer atividade física, não deu em nada, meu organismo é diferente do seu. Será? Será que você fez as mudanças corretamente? Por quanto tempo você fez? Quanto teu corpo está intoxicado? Há quantos anos você toma medicação preventiva? Qual que é teu vício de medicação analgésica? E o resto, como tá? Como tá teu sono? Como tá tua ansiedade? Como tá o anticoncepcional? Você mudou há 20 dias e leva uma vida tóxica faz 30 anos. Você quer resultado em 20 dias? Então, esse é o recado que eu queria passar. Querer mudar não basta. A gente precisa agir, tá? E aí, a gente entra na mudança, na terceira mudança, que é ir em busca de profissionais capacitados, profissionais que vão te ajudar, profissionais atualizados com a medicina integrativa, né? Porque, assim, essa história de você escutar que alimentação não tem nada a ver, que sono não tem nada a ver, que basta você tirar o café e o chocolate e o vinho, não funciona. Vocês estão aqui de prova, né? Eu tentei fazer tudo o que me falaram durante anos e anos. Eu não tive resultado. Não pode comer queijo. É uma bobagem não poder comer queijo. Mas não vou falar do queijo agora, senão vou ter que explicar um monte de coisa. Depois, mais para frente, eu falo do queijo, numa outra live. A gente precisa buscar profissionais que gostem de explicar as doenças, que tenham interesse pela sua evolução. Pensa bem nisso que eu estou falando, que tenham interesse pela sua evolução, que te escutem, que estabeleçam uma estratégia, talvez, se for necessário, de medicação, junto com você, que mostre para você quais são os efeitos colaterais daquela medicação, para você assumir o risco junto. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo um monte de gente tomando um monte de coisa que não faz nem ideia do que é. Acha que é normal tomar topiramato, que tem uma bula que parece uma bíblia. Acha normal tomar Depakote, acha normal tomar Ampliquitil todos os dias. Uma maluquice. Profissionais que colocam anti-inflamatório para a pessoa tomar todos os dias, analgésico para a pessoa tomar todos os dias, sem uma estratégia a médio e longo prazo para tirar essa medicação, né? Então, a gente precisa buscar pessoas que parem de debochar dos nossos sintomas, porque, infelizmente, e eu digo isso com uma tristeza enorme no coração, tem um monte de médico que debocha da gente, né? Que não acredita que a gente está com dor, que não atende você quando você está numa crise e você não sabe mais o que você faz, que não te deixa um telefone disponível, um WhatsApp que seja, né? Então, a gente precisa buscar, e isso não é fácil, é uma eterna busca, uma busca bem difícil, não é fácil não, né? Então, o que você precisa entender é que esse profissional, ele vai ter a responsabilidade de te direcionar. Falar, olha, vamos lá, então vamos fazer o seguinte, você precisa mudar seus hábitos, vamos tentar essa medicação aqui, os efeitos são esses, você topa? Então tá, a gente vai tentar, vai fazer isso, sei lá, 6 meses, e aí a gente vê seus resultados, eu quero que você anote quantas dores você tem, qual que é a intensidade da dor, que medicação que você está tomando, ó,
Quando a crise for forte, você faz isso. Quando for fraca, você faz aquilo. Ele vai te direcionar essa responsabilidade do médico, mas a responsabilidade por tomar a decisão, a responsabilidade por comer o que precisa comer, por acordar a hora que tem que acordar, por fazer atividade física, a responsabilidade de tomar a medicação que seja, é sua, na hora certa, é sua. É você que vai executar aquilo no seu corpo. Então, você tem que entender aquilo. Entender, aceitar e fazer, né? Então, a responsabilidade da saúde é sua, não é do profissional da saúde. Ele é um guia, ele é um direcionador, né? E estuda para isso. Mas a gente tem que colocar a nossa parte como paciente, a nossa responsabilidade como paciente. Olha, quando eu faço isso, eu passo mal. Quando eu faço isso, eu não passo. Quando eu como isso, eu me sinto mal. Quando eu não como, eu me sinto bem. Né? A gente precisa fornecer dados também para os médicos conseguirem nos ajudar. Porque hoje eu vejo muita gente, como eu falei lá no começo, terceirizando, né? Chega lá e fala, eu tenho enxaqueca. Né? Ah, mas e aí? Né? Ah, não, eu tenho enxaqueca. E aí resolve aí meu problema. Não, a gente tem o nosso papel como paciente também. Né? E não é fácil. É um caminho cheio de espinho. Né? A gente tem vontade de desistir. A gente começa e tem vontade de desistir rápido. A gente faz 15 dias, 20 dias, depois quer parar, porque são muitos desafios. São. E eu fiz isso sozinha durante 5 anos. Né? Eu passei por esse caminho cheio de espinho durante 5 anos. Por isso que eu montei o programa, porque eu acho que quando a gente faz as coisas junto com pessoas que já caminharam esse caminho, né? Eu já passei por todos esses problemas. Então, é muito mais fácil, a gente consegue resultado muito mais rápido. E apoio, né? As pessoas que fazem o programa, o que elas falam? Poxa, tem alguém que já passou pelo meu problema. Dani, o que eu faço? Está acontecendo isso. E agora? Né? Então, é muito melhor do que palavras, são os exemplos. Né? Os exemplos vão arrastar as pessoas, né? As palavras vão mover, e é diferente. Então, eu quero que vocês agora reflitam sobre tudo isso que está sendo dito aqui. Né? É um momento para você refletir e analisar, decidir o que você quer da sua vida. Você precisa colocar numa balança. Então, para e pensa, como foi que a sua enxaqueca começou lá atrás? A primeira crise de enxaqueca. Quantas vezes por mês você tinha crises? Lá atrás, quantos comprimidos você tomava a cada crise que você tinha? Não precisa responder, eu sei responder por você. Você começou com uma e você começou com um remédio. E agora? Quantos dias do mês você sente dor? Quantos remédios você precisa tomar para ter alívio da sua dor? Ou às vezes você toma um monte, como eu, né? Eu tomava 16 e a dor não aliviava. Né? Então, assim, quantos dias do mês você sente dor hoje? Quanto de medicação você toma hoje? Certamente não é uma por mês e certamente não é mais um comprimido. Você já está com 10 crises no mês, 15 crises no mês. Quando eu falo crise, não é crise forte, é dor. Seja leve, seja moderada, seja insuportável. Tá? Se você sentir dor, você tem uma crise leve, uma crise de pré-dor, uma crise moderada, uma crise insuportável. O normal é não ter dor, é zero dor. Então, você tem que ter sempre isso na tua cabeça. Quantos dias do mês eu sinto dor? Quantos dias do mês eu não sinto dor? Nada. Eu tenho uma vida, um dia normal. Esse é o parâmetro. Tá? Então, você percebe o quanto você vem piorando? Quanto você está piorando? Você começou com 1, agora você está com 5. Você começou com 1, você está com 10. Você começou com 1 e agora está com dor diária. Então, se você continuar como você está, como é que você vai estar daqui a 1 ano? Né? Se hoje você toma 2 comprimidos por crise, daqui a 1 ano você vai estar tomando 3 ou 4. E daqui 2 anos você vai estar tomando 5 ou 6? É isso que você quer? Então,
a reflexão é: a saúde é o item mais importante da sua vida. Você só está aqui hoje me escutando porque você acordou, abriu o olho e está viva. Porque se isso não tivesse acontecido, você não estaria aqui. Então você só está aqui porque tem ainda saúde. As escolhas da nossa saúde, elas devem estar na nossa prioridade número 0. Antes da família, antes do trabalho, antes de qualquer coisa. Nossa, Daniela, você está falando que eu tenho que ser egoísta e não pensar nos meus filhos e não pensar no meu trabalho? Sim, porque sem saúde você não vai ficar com seus filhos, sem saúde você não vai trabalhar. É exatamente essa resposta ao contrário. Você tem que cuidar da sua saúde para estar bem para os seus filhos. Você tem que cuidar da sua saúde para você conseguir ir trabalhar. Né? E a gente que tem enxaqueca faz o contrário. Todo mundo está na nossa frente. A prioridade é sempre os outros. A gente precisa começar a inverter um pouquinho. Né? Mas isso é tema para outra live. Isso é tema para outra live. Pessoal, esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês. Vai tomar um golinho d'água. Gostaram do que eu falei? Faz sentido o que eu falei? Eu queria muito que vocês comentassem. O que mais você gostou do que eu falei? O que você não gostou do que eu falei? Porque eu sei que eu falo um monte de coisa que muita gente não gosta, mas eu não quero casar com ninguém, né? Eu já tô feliz com meu marido, eu não tô aqui para arrumar marido, eu não tô aqui para falar coisas bonitinhas, eu não tô aqui para vocês me amarem, eu tô aqui para falar o que precisa ser dito, para vocês mudarem e melhorarem da enxaqueca. Tá? Então comentem aqui, né? Quem está assistindo isso depois, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né? De novo, eu falo pra caramba. Conta pra mim o que mais impressionou. Depois eu leio as coisas que estão no Instagram. O que você acha que faz sentido? O que você acha que não faz? Vamos abrir um diálogo, tá? De novo, fiquem de olho na programação das próximas lives, que eu tô colocando sempre aqui no Instagram, no Facebook. Lives curtas, diariamente. Eu vou fazer lives específicas para vocês perguntarem, tá? Eu quero fazer lives só de perguntas. Se inscrevam no canal do YouTube, assistam amanhã. Eu não decidi ainda exatamente o tema, mas eu acho que eu vou falar sobre menstruação, né? Acho que eu vou falar sobre menstruação, tá? Porque tem muita gente que fala assim, minha enxaqueca é menstrual, né? Provavelmente vai ser amanhã, a 1h17, tá legal? Então aproveitem agora, se inscrevam no canal do YouTube, assistam os próximos vídeos, fiquem ligados, entrem lá no site, se inscrevam no meu site e eu vejo vocês na próxima live, tá legal, pessoal? É isso aí. Então um grande beijo e bora vencer essa enxaqueca, hein?